Ok, vamos lá. Fazendo um teste de som, ok, acho que está funcionando tudo isso aqui. Ok. Vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre pullback, tá? Eu vou continuar utilizando aqui ainda a marcação que a gente já fez aqui para ficar fácil de entendimento. E a gente vai conversar sobre isso aqui, pullback. O pullback nada mais é que quando o movimento está para cima, tá em movimento positivo, por exemplo, o pullback é esse recuo. Deixa eu ver, aqui ficou meio bem ruim para falar bem a real, né. Deixa eu ver, ok, deixa eu ver se eu consigo fazer outro aqui. Ó, o pullback é esse recuo, então na hora que ele avança para cima, esse recuo aqui se chama pullback, tá. Esse pullback, ele pode ser, a gente tem 3 tipos de pullback. O 33, que vai ficar no 33% desse movimento, tá, ó, 33%. A gente tem os 55% e temos os 100%. Significa, então, que ele pode ir do movimento que ele fez para cima, de ignição, né, ou de movimento fluido, quando ele começa a fazer o movimento de retração daquele movimento primário, significa que ele está fazendo um pullback, certo? Então, podemos ter ali, no caso, o pullback eu vou colocar aqui, ó, esse daqui, ó, deixa eu puxar mais assim, ó, isso, ó. Então a gente tem o pullback de 33%, tá? Temos o pullback de 55% e temos também o pullback de 100%. Usando, claro, usando essa teoria, né, aqui, ó, aqui é o fim do fluido e aqui é o início do fluido, tá? Então a gente vai fazer a a conversa dos pullbacks. Então a gente tem esse daqui que significa 33%, que é só essa parte aqui superior, né, ó, ele fica aqui ainda, aqui em cima ainda, isso daqui é muito forte, tá? A gente tem o de 55%, que ele vem nos 50% aproximadamente do movimento anterior. E temos também o de 100%. O de 100% é um dos mais difíceis que tem, tá? Porém, ele pode vir, não tem problema nenhum. Ele vem, desenvolve 100% do movimento primário, ó. Aqui a gente tem uma barra, então, ó, ele pode fazer 100% do movimento primário, fazendo aqui uma barra vermelha, por exemplo, né, ó. Isso se fôssemos usar uma barra. Mas se ele fosse, pode ser mais, né? O pullback ele pode ser muito mais que uma barra. Mas ele pode fazer isso, ó, tá? E aí a gente tem esses 3 tipos de pullback, tá? Aqui eu tô fazendo um pullback para continuação positiva, ó, positiva, tá? Então a gente tá falando de pullback que é para variação positiva, ó. E aqui também, ó, positivo, certo? Tudo isso é pullback. Os pullbacks, eles são muito complicados. Por quê? Eles são complicados porque, o movimento, ele tá fazendo, né, então, tipo, por exemplo, a gente está aqui, eu vou tirar esse aqui para não confundir. Ó, a gente está fazendo um movimento positivo, por exemplo, aqui, na qual ele é positivo, então ele é verde. Esse de ficar fazendo 2 cores é bem complicado, né. Enfim, ó, aqui, ó, ele tá fazendo um movimento, pá-pá-pá-pá. Vamos supor que nesse caso a gente teve 2 barras, tá. Então ele iniciou aqui o movimento fluido, abriu, fechou aqui, abriu outra barra, fechou aqui. Essa barra aqui, a próxima, que vai ser a negativa, por exemplo, ela ficaria ali em torno daquilo dali, tá. Então ela ficaria assim. Isso seria um pullback de 33%, mas eu vou mostrar para vocês que não é assim,
só assim. Ele é muito mais complexo. É muito mais complexo, porque não é uma barra só que faz movimento, certo? A gente vê que são muitas barras, são vários movimentos diários. Um movimento diário, ele é um movimento consistente em várias barras, tá? Porém, a gente consegue ter essa leitura do que é um pullback inicial, no momento que ele entra, um pullback, começa a fazer o movimento mais, mais, mais certativo, certo? Para cima. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou tirar aqui, só para a gente ter uma noção. Ah, então aqui tem outro detalhe muito importante que eu vou colocar. Aqui eu coloquei positivo, tá? Porém, nada impede de ser um movimento também negativo. Então, vamos supor que aqui também é a origem, tá? Então, origem faz um movimento negativo, entra pro back. Pode ser um pullback de 33% e ele já continua, certo? Pode ser um pullback de 55%. Vem a ignição, faz um pullback em torno de 55% e faz a continuação. E temos também, então, o pullback de 100% negativo, que é, ele faz o movimento, e aí ele faz a retração por 100%, e depois ele continua. Tá? Então, a gente também tem esses movimentos aqui, que também é muito coerente, ó. Ponto de origem, né? Aí aqui, o movimento fluido, ó. E aqui dentro os seus pullbacks, tá? Então, o pullback ele pode ser tanto quanto positivo quanto negativo. Eu gosto de utilizar, neste caso, em ter nomenclaturas. Eu vou começar já a trazer para vocês nomenclaturas, porque é importante. Então, aqui, ó, eu falo que quando um pullback é positivo, eu coloco o PBA, pullback positivo. E quando o pullback é negativo, ou ele está fazendo um movimento dentro do fluido negativo, a gente chama de PBB. Tá? Isso aqui é fácil de visualizar dessa maneira, tá? E aí, o que acontece? Esses daqui, ó, os dois primeiros, o de 33, tanto quanto positivo, né, altista, quanto baixista, os de 33% são os mais fortes, tá? Eles são os mais fortes, porque ele tem uma retração muito curta, muito pequena. Então, quando ele começa a fazer essa retração pequena e já faz a continuação neste movimento aqui, por exemplo, ó, ele tende a ter uma força, tá? A ter mais força. Então, os de 33%, que são os primeiros, né? Aqui, ó, o primeiro, o back de 33, ó, eles são os mais fortes, tá? Eles são bem fortes, inclusive a gente vai trazer depois para vocês Eita, trava, né? Eu não consigo pegar aqui, ó, pronto. Depois, quando a gente começar a visualizar melhor os movimentos de 33%, vocês vão verificar que, de fato, eles têm força, porque eles continuam o movimento. E os de 33, eles tendem a fazer tendência, né? Eles tendem, não. Eles têm uma probabilidade alta de fazer tendência. Porque, neste caso, ele começa a fazer, e aí ele vai fazer outro pullback aqui, ó. Ele fez continuação, certo? Daí ele vai fazer outro pullback. Se ele fazer outro pullback de 33, força. Outro pullback de 33, força. Outro pullback de 33, força. Aí, ó, tá vendo? Você já fez o movimento de tendência, que são topos e fundos ascendentes, tá? Então, aqui a gente, como estamos só falando de pullback, depois a gente entra nesse contexto. Mas os pullbacks são exatamente isso. O que eu tenho que trazer? Os de 33, eles geralmente, eles fazem o 33 dentro do próprio fluido, tá? Então, por exemplo, ó, aqui temos duas barras. Vamos supor que temos duas barras. E aí, deixa eu só ver uma coisa que eu acho que travou meu computador aqui.
Tá. Os de 33%, geralmente, eles fazem dentro do movimento fluido, da última barra fluida, tá? Geralmente é assim. O que pode acontecer? O movimento vai fazendo, ó, aqui ele vai fazer um 33, certo? Neste caso, vamos supor que ele tá vindo daqui de baixo, ó. Vou fazer outro. Ó, ele tá travado aqui, né? Uma trava normal, e aí ele faz uma IG, um movimento fluido. Fez um movimento fluido. O primeiro movimento, depois do movimento fluido, a primeira coisa que acontece é o pullback. Então ele fez esse movimento fluido e ele vai fazer o pullback. Qual é o pullback? Não sabemos. A gente vai ter que assistir para fazer a análise, certo? Como eu estou falando do 33, vamos fazer o 33. Esse 33, ele vem aqui. No momento da continuação, aqui, ó, ele rompe esse topo, ele desenvolve, e aí continua. E aí que eu quero te dizer o seguinte, às vezes, isso aqui é um movimento fluido, ó. Tá? Uma barra, ele fez essa barra aqui, ó. Ele ficou travado por dias, né, ou por horas, ou por minutos, depende do qual gráfico você está assistindo, analisando, mas ele está travado e ele faz um movimento fluido. Claro que esse movimento fluido é verde, né, não se esqueça. Ó, movimento fluido. Fez um movimento fluido. O próximo, que seria o movimento verde, igual esse aqui, ó, ele vai fazer como? Ele vai fazer dentro da barra inicial. Neste caso, quando a gente está analisando isso aqui, nada mais, nada menos que foi o quê? Ele fez um pavio aqui dentro, ó. Aqui no caso, ele está começando a ficar, acho que, muito avançado. Mas eu vou falar, mesmo assim. Se a gente junta essas duas barras, tá? Se a gente junta essas duas barras, significa que ele fez um movimento, e aí esse recuo de 33 foi só um pavio, dentro desse movimento maior aqui, por exemplo. Tá? Então, beleza. O que eu quero dizer com isso? O U de 33, geralmente ele faz isso. Ele está dentro do fluido. Não, isso é geralmente, tá? Ele pode vir aqui, ó, por exemplo, ó, outro movimento aqui, ó. E ele fica brigando aqui no 33, ó. Aí ele fica assim, ó, ele faz aqui, aí vem aqui, volta aqui, e faz assim, assim, ó. Ó, tá aqui dentro do 33 ainda, ó, dentro do 33. Até a hora que ele explode, tá? Ele pode explodir tanto quanto para cima quanto para baixo. Aqui, nesse caso dessa representação, a gente está falando de uma força positiva, então ele pode explodir para cima. Ele explode para cima e aí continua fazendo seu movimento superior, tá? A gente vai trazer isso depois, muito mais com explicações. E aí, o que acontece? Então, significa que o 33 ele fica dentro do range de 33%, certo? O de 55, que é esse novo aqui, o segundo, tá, ó, PBA 55. O pullback de 55, ele é um pouquinho mais delicado. Por quê? Ele tende a fazer esse movimento também, de 33 a priori, né? Então, ele inicia, ó, ele vai iniciar a ignição, ele vai iniciar o movimento fluido. E aí, quando ele começa a fazer o pullback, foi a mesma coisa que eu falei aqui embaixo, a gente não sabe que pullback que vai ser. A gente tem que ficar assistindo, analisando e com atenção para poder fazer a análise certinha de saber qual é o pullback, tá? E aí, quando ele acaba o pullback, ele vai fazer o movimento superior. Ele vai fazer a continuação, que é essa barra, a outra barra, né? No caso, eu vou colocar aqui assim, ó. Aqui, ó, a continuação da outra barra seria essa aqui, ó. Ok?
Então, o de 55, quando ele começa a fazer o movimento, tá, a mesma trava aqui, ó, tá, 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 tá. Iniciou, fez a ignição. E aí o 55, que busca aqui, né, ó, 55% do movimento, esse movimento aqui, ó, ele se chama pullback de 55 ou topo anterior. Que nesse caso aqui é topo anterior. No negativo, vai se chamar ao contrário, né? Então, no negativo, é um pullback de baixa de 55 no fundo anterior. Certo? Aqui, ó, fundo. Olha lá, ó, fundo, fundo, topo. Então, quando a gente começa a ver o movimento de 55, de 33 e o 55 sendo desenvolvido, eles são mais, eles tendem a ser um pouco mais complicado. Por exemplo, aqui, ó, esse de 55. Às vezes, aqui atrás, ó, eu vou desenhar assim, ó. Aqui, às vezes, aqui atrás, ó, ele tem um movimento assim, ó. Tá, ó, vamos supor que ele tá vindo assim, tá? Ó, veio, tal, ele tá vindo, ignição, travada, travada, fez um. Aí ele deu uma travada aqui de novo, ó. Travou, 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 travou. Fez o segundo, né? Ou o terceiro, não importa. Pode ser, quando ele faz um movimento forte, ele vai, pode ser vários. Pode ser vários. E aí, aqui, ó, ele tá fazendo um movimento, esse 55, nesse caso, ele tá sendo em cima desse topo, ó. Então, a gente tem que traçar uma linha aqui, ó. Essa é a primeira linha. Aqui é o fundo, ó. E aqui é a caixinha. Lembre-se, 55%. Então, esse 55%, ele pode ser 55% da barra total. Vamos voltar aqui ao contexto. Tá? Ele pode ser 55% da barra total, mas se tiver várias barrinhas, várias barras, ele vai se chamar pullback no topo anterior. Certo? E nesse mesmo contexto, se ele estiver indo lá fazendo um movimento, tá, de trava, fez uma ignição, pullbackou, vamos fazer um de 55 aqui no caso, fez a continuação. Peraí, que esse aqui ficou ruim. Eu vou tirar. Peraí, que esse aqui ficou meio ruim. Eu vou fazer mais embaixo. Aqui, ó. Travado. Tá, 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 tá. Ignição. Pullback. Vamos fazer o primeiro de 33. Ignição. Continuação, né? Ó. Continuação. Esse aqui foi de 55, ó, no topo anterior. Continuação. Agora ele vai fazer um de 100. Aí ele começa a vir, a vir, a vir, a vir, a vir, a vir. E aí ele trava aqui. Então aqui, ó, esse movimento forte, que foi vamos supor que foram várias barras, tá? Eu vou fazer várias barras, ó. Vou fazer várias. Esse, então, no caso de 100%, foi um movimento 100% sobre o, último fluido. Então, geralmente, o de 100%, que é o mais difícil, ele analisa em cima do último movimento fluido. Que é qual? Esse daqui. Ó, esse aqui. Origem e topo. Então, ele começa a fazer um movimento de pullback.
Esse de pullback é o pullback de 100%. Esse 100% aqui, ele vai fazer vários aqui vermelhinho também. Deixa eu ver se eu consigo copiar assim. Olha lá, ele faz um, aí depois ele vem e faz outro. Aí ele vem e faz mais um. E aí ele vem, conclui com 100%. Aí ele trava. Isso significa que ele fez um pullback de 100%. E aí, no momento que ele começa a fazer o outro movimento a favor da continuação, ele tem que ter força. Aí ele faz um, ops, aí ele faz outro, outro, e assim vai. Entendeu? Então a gente tem, dentro desses pullbacks, a gente tem 3 níveis. Um nível que é o mais rápido, que é o de 33%, o nível de 55% e o nível de 100%. Esse aqui é um pullback de 100%. PBA 100. O PBA 100 é o mais complicado, porque ele começa a desenvolver o movimento, parece que ele está fazendo o outro, esse vermelho, que está sendo fluido também, né? Ele parece que está acabando com o mundo, porque ele acabou de fazer, você olha assim o movimento verde, você fala assim, meu Deus, que lindo, movimento verde. E aí, de repente, começa a entrar um movimento vermelho e destrói o verde. Só que nada mais é que um pullback de 100. Tá? Nada, é só um pullback de 100. Só que esse pullback de 100, ele assusta. Por isso que ele é um dos mais complicados. Porque você vê muita gente vendendo aqui, ó, nesta área. Então, ele tem uma taxa de erro muito alta, de você se perder no caminho, porque é um movimento que faz um movimento fluido muito forte, né? Ele faz um movimento fluido forte para cima, aí depois ele vem outro para baixo, e aí esse movimento fluido para baixo, ele realmente assusta, tá? Então, assim, a gente vai trabalhar bastante com 100%, não se preocupa, mas eu tenho que deixar ele bem claro que ele é um dos mais complicados que a gente possui, tá? Beleza. Ah, e aqui teve outros movimentos, né? Ó, aqui teve um 33, ó. Aqui um 55. Porque, ó, topo anterior. Ó, que bonitinho aqui, ó. Sem querer, eu fiz uns movimentos, ó, que abrangeu quase os três de uma vez, ó. Né, ó. Ignição pro back de 33. Lindo. 33. Força. Pá. Outra ignição. Outro movimento fluido. Ignição. O back. Esse aqui foi um de 55, ó. A origem desse movimento aqui, ó, tá aqui, né? Então aqui, ó, vamos supor que a gente tem algumas barras aqui, ó. Aqui, ó. Então a gente tem um de 55, aqui, ó, 33, 55 e 100. Eu vou deixar esses desenhados para ficar bem bonitinho no vídeo. E aí para vocês também criarem o campo de visão, que é o mais importante, né? Visualizar os movimentos de forma que você passa o olho e você sabe o que está acontecendo. Ó. Tá? E aqui foi um vermelhinho também, ó. Aqui, ó, vou deixar como se fosse uma barra só, tá? 33 não é uma barra só, 33 pode ser várias, mas deixarei com uma barra só. Para fins de demonstração. E é isso. Ó, perfeito, ó, fiz os três de uma vez, ó. Fiz, então, um movimento de 33%, 55% topo anterior e 100%. Tá? Deixa eu ver quanto tempo já tem de vídeo. Tá, 24 minutos. Ok. Isso daqui é a chave
de todo o movimento do mercado financeiro, porque é o que ele mais, é a única coisa que ele faz, tá? É movimento fluido sempre. A gente só vai falar sobre isso. Onde está o movimento fluido? Onde está o pullback? Pullback está 33, pullback 55 ou pullback 100? Ah, tá no pullback 100. Ferrou, vamos esperar. Vamos ver outras coisas. Vamos ver o movimento aqui. Vamos esperar a abertura. Vamos esperar isso, aquilo outro. Ah, tá no 55. Ok, vamos analisar o topo anterior. Onde está o topo anterior? Onde que ele tem que ficar? Onde ele não pode avançar? E o 33, ok, onde vai ficar? O 33 está no quê? Está na barra? O 33 está no quê? Está no último fluido? O 33 está onde? E aí a gente analisa e a gente começa a fazer os movimentos. Esses daqui são muito fáceis de você desenhar, porque ele fica fácil de você visualizar, tá? O de 33 e de 55. O movimento que é o mais complicado, que é o de 100, ele está fazendo todo o tempo. Ele está fazendo todo o tempo. Ele está fazendo sempre o movimento de 100. Sempre, sempre. E tem um detalhe muito importante. O movimento de 100, quando ele está aqui, ó, por exemplo, ó, se a gente estivesse falando sobre esse movimento aqui, ó, eu vou desenhar outro TA. Aqui, ó, tem um TA, ó. Aqui tem um TA. Que é o TA. Movimento fluido desse daqui, né? Eu vou deixar aqui. Ó, vou desenhar aqui, ó. TA. Topo anterior. Aqui, ó. Topo anterior. Aqui temos uma pegadinha. Ou algo para prestar muita atenção. Na verdade, não é uma pegadinha, é algo para prestar atenção. Ele pode desenhar o 33 aqui dentro, ó. Eu vou colocar esse 33 azul. Para fins de demonstração. Tá? Para fins de demonstração, ó. Se a gente for usar o 33 do fluido, esse fluido daqui, que pode ser esse movimento aqui, ó. Vou desenhar o movimento, esse aqui, ó. Tá? Se a gente usar ele, esse 33, ele vai ser curtinho. Vai ser aqui, ó, mais ou menos. Certo? Porém, o 33 pode ser esse movimento inteiro aqui, ó. E aí, esse 33, ele é um pouquinho maior, né? Ó, ele vai ser nesse range aqui, ó. E aí, o que acontece? Quando ele faz um movimento fluido, muito fluido, a falha do 33, ou a quebra do 33, tende a desenvolver um movimento de 100%. Então, quando a gente tem, essa é uma regra, tá? Quando ele falha, ou quando ele quebra o 33, por exemplo, essa barra vermelha aqui, ó, ele é 33 aqui ainda, tá? Vamos supor. Aí você vem, ele vem e faz outro movimento. Aqui dentro. E aí, esse movimento falha, quebra o 33. Ó, quebrou, saiu da caixinha azul. A possibilidade dele buscar 100% da origem é muito alta. Tá? Então, a falha do 33, falha de 33, busca 100. Isso, infelizmente, acontece com uma frequência muito alta. Muito alta. Porque, por exemplo, você está analisando o 33, que é o mais fácil. E aí o 33 está lá, trabalhando. Aí você fala assim, nossa, hoje vai. Hoje tá para cima. Hoje tá para cima, tá para cima, tá para cima. E aí ele faz uma falhazinha. Ele quebra o 33 aqui, ó. E aí, esse 33 quebrado aqui abre um campo gigantesco para ele afundar e derreter. Só que esse derreter é só um derretimento do 100%, né? Ele não é muita coisa, ele não é assustador assim. Ele só vai abrir o pullback. Porém, todavia, entretanto, no momento que você tiver aqui, por exemplo, se você fez uma entrada e a sua entrada está no 33, você tem que correr. Porque esse movimento aqui é muito grande. É um movimento muito grande. Esse movimento grande aqui, esse preto aqui, ó, esse movimento aqui é muito grande, ele pode te quebrar. Entende? E aí fica complicado, né, a situação, porque daí a gente tem que imaginar que você tenha um movimento de força
Porém, você não pode ficar no movimento de força se ele abrir um contrário contra ti, entende? Então é isso. Hoje, por enquanto, já que acho que já entramos num detalhe muito, muito importante, mas pode embananar bastante. A ideia, então, aqui é a gente começar a fazer, abrir esse campo de visão de conhecimento sobre os pullbacks, tá? O próximo vídeo eu já vou fazer dentro, a gente vai fazer aqui em cima, né? Ó, dentro disso aqui que a gente já desenvolveu, tá? Só vou deixar aqui para finalizar o vídeo.